Olá, galerinha, tudo jóia? 100% mil por hora? Então tá bom. Para quem me conhece, eu sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. Esse é o vídeo de número 3 da trilogia aí sobre a América Inglesa, ok? Nesse vídeo nós vamos falar sobre as características dessas colônias que foram divididas em colônias do Norte, do Centro e colônias do Sul. Vamos começar falando sobre as características das colônias do Norte. Primeira coisa, falei lá no vídeo de número 2, que o navio Mayflower ele veio repleto de puritanos para a América Inglesa. Esses puritanos se fixaram principalmente nas colônias do Norte. Esses caras não queriam ir para lá, mas acabaram indo para lá. E esses puritanos, acho que você se recorda, eles fundaram um pacto chamado Pacto de Mayflower, ainda na embarcação. Estou chamando a atenção para esse detalhe porque esse detalhe vai fazer toda a diferença. Então, continue o raciocínio. Os puritanos se localizaram principalmente nas colônias do norte. Essas colônias do norte, senhores, elas tinham um clima de inverno muito parecido com o clima lá da Europa. Inclusive, esses caras que habitaram essas colônias do norte batizaram a região de Nova Inglaterra. Então, a Nova Inglaterra é formada principalmente por esses puritanos. E quais são as características dessas colônias do norte? Primeiro ponto, essas colônias são marcadas pelas pequenas propriedades rurais. Nós temos muitas propriedades divididas nas mãos de muitas pessoas. Fica mais fácil entender as características das colônias quando você faz a comparação. Daqui a pouco eu vou falar sobre as colônias do Sul, mas aproveito agora já para fazer a comparação para ficar mais fácil. Então, nas colônias do Norte, nós temos pequenas propriedades. Nas colônias do Sul, nós teremos os latifúndios, que são grandes propriedades de terra. Nas colônias do Norte, nós temos a policultura. Esses caras vão produzir coisas diversas que vão atender às suas necessidades. Nas colônias do Sul, nós temos a monocultura, chefiada principalmente pelo algodão, ou seja, esses caras plantam uma única coisa, certo? Nas colônias do Norte, senhores, nós vamos ter a manufatura. A manufatura é uma produção em série, né? Então os caras produziam alguma coisa em uma escala razoável, em série, mas essa manufatura era caracterizada pela mão de obra praticamente artesanal. Não existiam as máquinas fazendo esses produtos. Então essa mão de obra era praticamente artesanal. É o início de uma fábrica, porque você está produzindo algo em série e com uma escala um pouco mais elevada, com o uso muito restrito dessa máquina. Essa é uma outra característica das colônias do norte, a questão da manufatura. Diante de tudo isso, senhores, esqueci de mencionar mais um detalhe, esses caras também se dedicavam à pecuária. E diante de todo esse cenário, então, pode-se dizer que as colônias do norte, essas colônias fomentaram um comércio. Esses caras estavam interessados em produzir para o seu próprio consumo. Então eles trocavam as mercadorias, eles faziam um intercâmbio comercial ali nas colônias do norte. Então nós teremos um comércio intenso, um comércio incrementado. Chamo a atenção de todas essas características, por quê? Porque diante de tudo isso que eu falei para vocês, senhores, reflete-se, deduz-se que essas colônias não tinham uma interferência direta lá da metrópole. A metrópole interferia muito pouco na vida dessas colônias. Essas colônias eram mais autônomas. Lembram lá do Pacto de Mayflower que eu falei para vocês? Um acordo, né, entre cavaleiros que estabeleceu que esses cavaleiros teriam liberdade de escolha? Pois bem, os governantes dessas colônias eram escolhidos pelos próprios colonos, sem a interferência da metrópole. Essas características que demonstram uma certa autonomia dessas colônias é que fazem com que essas colônias sejam batizadas então como colônias de povoamento. Essas são as colônias do norte, ok? Beleza. Vamos às características das colônias do sul. Primeira característica dessas colônias do sul, senhores, existem os grandes latifúndios. Uma única pessoa é dona de uma porção de terra gigantesca.
A segunda característica das colônias do sul é a questão da monocultura. Esses caras vão se dedicar a plantar principalmente o algodão. Algodão esse que está relacionado à questão da Revolução Industrial, que vai ocorrer um pouquinho mais tarde e que também é assunto nosso para um outro vídeo. E essas duas características também estão presentes na forma como a terra era trabalhada, que é o que a história batizou de plantation. O método agrícola utilizado nessas terras do sul era o plantation. E quais são as características desse plantation? Duas eu já mencionei, que é a questão da monocultura e a questão do latifúndio. Terceira característica do plantation, seja ele na América Inglesa, América Espanhola ou América Portuguesa, a questão da escravidão, o uso da mão de obra escrava, que no caso das colônias do sul era prioritariamente os escravos vindos da África. Estou chamando a atenção para isso porque nas colônias na América Espanhola utilizou-se muito a mão de obra indígena. Na América Portuguesa se utilizou a mão de obra indígena e mais tarde a mão de obra africana. Agora, na América Inglesa, principalmente nas colônias do sul, o que vai predominar desde o início é a mão de obra do negro africano. A mão de obra indígena quase não existiu, o índio foi deixado de lado, ele foi expulso do seu território, não houve uma integração aí entre colonos e a população indígena. A quarta característica, toda essa produção, senhores, ou grande parte dessa produção é destinada ao comércio externo. Esses caras não produzem aquilo que eles necessitam, mas eles estão atendendo aos interesses da metrópole. Diante disso tudo, fica evidente, ou a gente consegue perceber, que a metrópole interfere mais nas colônias do sul do que interferia nas colônias do norte. Nas colônias do sul, o chamado pacto colonial está mais presente. E é justamente por isso que as colônias do sul, então, serão batizadas como sendo colônias de exploração. Repito, alguns livros nem trazem mais esses termos de colônia de exploração nem colônia de povoamento, mas outros trazem. E a razão desses termos é essa que eu acabei de explicar para vocês. As colônias do sul, senhores, elas são marcadas por uma desigualdade econômica e social. E essa desigualdade está ligada à questão da escravidão. Nós temos nas colônias do sul grandes proprietários de terras, proprietários de escravos, que ocupam as melhores posições sociais. E nós temos uma outra camada da população que não tem acesso a isso. Então, ali nas colônias do sul, nós temos uma desigualdade econômica, política e social muito presentes. Agora vamos falar sobre a situação, sobre as características das colônias do centro. Essas colônias do centro são marcadas pela diversidade cultural. Então essa é a principal característica das colônias do centro, a diversidade cultural. Muitos livros didáticos associam as colônias do norte às colônias do centro, chamando essas colônias de centro-norte. Um último ponto, mas não menos importante, é o famoso comércio triangular. O comércio triangular, senhores, para vocês entenderem esse comércio, é preciso que você não se esqueça a questão da autonomia que existia nas colônias do norte e as colônias do centro. Esses carinhas, por conta do comércio, eles lucraram. E essa lucratividade gerou a eles uma certa autonomia. E essa autonomia aconteceu, como eu já disse, porque a metrópole não interferia tanto assim na vida da colônia. Essa ausência de interferência, a história batizou de negligência salutar. A negligência da metrópole em relação à colônia. Tendo isso em mente, entenda o comércio triangular, senhores, da seguinte maneira. As colônias do norte iam até as Antilhas e levavam seus produtos. Das Antilhas, eles levavam para casa o melaço e o açúcar. E lá, nas colônias do norte, na Nova Inglaterra, esses caras produziam o rum. Esse rum era muito apreciado pela costa oeste africana. Então, esses caras das colônias do norte levavam esse rum até a África. E lá na África, esses caras trocavam por escravos e levavam esses escravos até as Antilhas, que por sua vez vendia esses escravos para as colônias do sul.
e assim então se fechava o triângulo. Por isso esse comércio é chamado então de comércio triangular. Você está vendo aí na tela um triângulo bonitinho, né? Na vida real não era necessariamente assim. Muitas vezes as colônias do norte faziam comércio direto com a metrópole. A questão dos navios, as colônias do norte produziam embarcações e essas embarcações eram vendidas para a metrópole. Então nem sempre o triângulo é tão bonitinho quanto ele está aí desenhado, mas tinha essas características de ser um comércio triangular. Por isso ele foi batizado de comércio triangular. Tá ok? Senhores, então é isso. Sobre a América Inglesa, era isso que eu queria comentar com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu. Fui.